E aí eu acho que vem, assim, né, a nossa é, aposta no Instituto, né, de envolver você, né, Arielle, que é psicóloga, nesse cuidado desde o início. Já aconteceu, e não foi uma só vez, de eu atender o casal, né, realizar a investigação diagnóstica, saber que aquele casal tem uma indicação de fazer um tratamento de reprodução assistida, mas que o casal está emocionalmente tão abalado que não é possível a gente seguir daquele jeito. Não dá pra gente ignorar isso, né? A gente consegue perceber na consulta como que aquele casal tá do ponto de vista emocional. E isso faz diferença pro tratamento. Às vezes o casal ele precisa elaborar, né, algumas coisas que aconteceram e às vezes casais que vêm de outros serviços, que já fizeram tratamento, que tiveram perdas e aí, né, o aborto a gente sabe de uma gravidez pós-FIV é ainda mais doloroso, que é uma gravidez super investida. E nunca passaram, né, por um psicólogo, nunca tiveram um suporte emocional. Então, é um casal que chega muito devastado mesmo. E que não dá pra gente simplesmente falar, vira a página e vamos pro próximo capítulo, né? Porque tem muita coisa ali pra trabalhar antes disso. Acho que ter um psicólogo na equipe da clínica já mostra que a gente sabe a densidade do tratamento, né? O que cada etapa ali revela. São muitas nuances ali que vão aparecendo do ponto de vista psíquico mesmo, emocional e prático mesmo, né? Acho que a gente vai falar um pouco desse caminho, mas a coleta de óvulos, a fertilização, né? O resultado da gravidez, enfim, são muitas possibilidades, né? E muitos limites também. Mas eu acho que antes da questão do tratamento em si, o que vem antes, na verdade, eu acho que é isso que você está falando, assim, é muito... É sempre singular, mas eu acho que vai dizer muito de como esse paciente vai conseguir elaborar mesmo esse luto. Que luto, né? Mas ninguém morreu. As pessoas acham que o luto é só de morte biológica, né? Não. Luto é qualquer coisa que eu sonho, que eu idealizo, que eu planejo e não realizo. Então, é onde eu invisto uma energia libidinal ali e aquilo não acontece. Eu preciso recolher isso e fazer algo com isso, dar um destino para isso. Então, ter a vivência, né, de que o que eu idealizei, o que geralmente se idealiza hoje, é que a hora que eu quiser, na hora que eu terminar esse mestrado, na hora que eu terminar alguma coisa que eu estou aqui, né, tentando alcançar um melhor trabalho na carreira, eu vou parar o anticoncepcional e eu vou conseguir engravidar. Porque existe essa idealização que para engravidar, basta eu ter o órgão reprodutor feminino. Se eu já fiz a transvaginal e nunca ninguém falou que eu não, né, que eu tenho útero, que eu tenho ovário, então é possível e a hora que eu quiser isso vai acontecer. E acho que é esse luto, assim, né, dessa frustração de um planejamento de uma vida inteira. Quantas vezes um paciente chega lá e diz, não, agora então eu vou fazer a FIV, já que eu tenho que fazer, e aí eu vou fazer porque em janeiro, porque eu preciso em novembro tirar férias, né? É uma sensação de que a gente consegue controlar muitas coisas. Então, esse momento, ela vem às vezes do que ela tinha antes, que era o medo de ser mãe, né? Que você estava falando um pouco disso, o medo de dar certo. Porque é isso, será que eu vou corresponder ao que eu idealizo sobre ser mãe? Ao que eu acho que é estar pronta para ser mãe? E o medo de fracassar nessa idealização para o medo agora de não conseguir. E esse medo agora é fracassar no que ela idealizou sobre o próprio corpo, sobre o lugar dela como mulher, como esposa, né? Como lugar social, porque os amigos estão tendo filhos e ela tá fora, né? Cada vez mais... acho que ressentida mesmo, né, de não estar vivenciando isso. Então, assim, de novo, às vezes, para nós que trabalhamos com isso soa até assim, nossa, que difícil que é para aquela paciente aceitar que precisa do tratamento. Mas é porque, às vezes, quando a gente para escutar, o que vem antes é muita coisa. E esse processo, às vezes, ele não é reconhecido como sendo um momento importante de ser cuidado. Que bom, né, que você tem esse olhar, acho que a gente de fato tem, mas que importante é, às vezes, o próprio paciente ou quem estiver escutando a gente agora, né, entender que se está difícil para ele, às vezes, reconhecer a importância
ou que diga que ele precisa de um tratamento, se ele está com dificuldade, se está tirando sono, está dando ansiedade. Talvez ele precise, às vezes, desse cuidado, de poder falar sobre isso, num espaço onde ele possa ser escutado, sem julgamento, elaborar esse luto. Porque aí, se elabora esse luto, ele pode ir para o tratamento numa condição muito mais aberta, né? Muito mais disponível, talvez, para receber esse cuidado também. Mas o que eu percebo é que, mesmo encaminhando, muitas vezes o casal não vai nesse momento, assim, né? Nem um monte de outros, né? Vamos combinar. Geralmente, quando o casal tem, assim, um resultado negativo, é quando ele considera, né, assim, que esse espaço pode ser importante, né? Pode ajudar, porque acho que talvez o paciente, naquele momento ali, ele nem quer muito pensar sobre isso, ele quer uma solução, né? Então, ele vem com um problema, né, me procurar. Claro. E ele quer a solução, ele quer saber por que ele não engravida e o que ele tem que fazer para engravidar. Simples assim. E não é tão mesmo, simples, né? né? O paciente E nem que vai sempre temos respostas, né? E aí vai uma via, né, assim, de investigação, porque são muitos exames, né? Sim. E a gente percebe, assim, que muitas vezes o esposo ainda não está envolvido nesse processo. Muitas pacientes vão sozinhas na consulta, voltam com os exames só delas, e a gente sempre investiga o casal, né? A infertilidade, ela é conjugal. Então, sempre pedimos exames para a mulher e para o homem. 50%? Os fatores, né, de infertilidade, geralmente, né, a gente pode ter 50%, né, de causas femininas e tem mais ou menos 35% de masculina e 15% que é mista. Então, acaba sendo quase que 50-50. Mas muitos maridos, né, muitos esposos, muitos parceiros, ainda não acompanham o processo e não percebem a sua importância no processo. Porque o embrião, ele é 50% do óvulo e 50% do espermatozoide. Exatamente. Então, não tem nenhum sentido eu investigar só a mulher. E se não der nada no exame dela, o marido fazer o exame dele, porque pode dar no dela e no dele, né? Então, a gente sempre tem que investigar os dois. Então, isso é uma quebra de paradigmas mesmo, né? Assim, porque é incrível, mas acontece ainda, né? Hoje ainda acontece. Então, a paciente volta, às vezes, só com o exame dela, e a gente fala, bom, mas e o espermograma? Então, mas meu marido não fez e tal. E aí, a gente sempre convocar, né? Olha, é importante que ele faça, é importante que ele venha nas consultas. O projeto de um filho é um projeto do casal, não é um projeto só da mulher, né? E, inclusive, um projeto que demanda muitos acordos, né? Então, o acordo já tem que existir ali, no desejo, né? No investimento, no tratamento, no diagnóstico, nas consultas, enfim. E aí a gente começa a caminhar para os exames, que realmente são exames, às vezes, invasivos, né? Às vezes desconfortáveis, isso é duro para a mulher, né? São muitos exames, Sim. né? Muita manipulação. É um processo muito desgastante. Mais exames para mulher, inclusive, né, Laísa? Sim, bem mais exames para mulher e bem mais invasivos também. E bem mais invasivos. E aí a gente também vive uma questão, eu vivo isso, né? A paciente que vai investigar infertilidade por um ultrassom e já fez uma série de outros exames, tudo absolutamente normal. E mais uma vez eu falo que a gente tem um ultrassom dentro da normalidade e a paciente se questiona, né? Então, por quê? Por que eu não engravido? Me explica o que está acontecendo. É difícil também, né? Sim. E aí ter essa infertilidade sem causa aparente. E aí, assim, que a gente precisa aprofundar, né? A investigação. É muito comum a paciente chegar do ginecologista, às vezes com exames muito básicos, né? O preventivo, o ultrassom e tal. Mas aí a gente precisa ampliar a investigação para todos os pontos do trato reprodutor que podem estar comprometidos e justificarem a infertilidade. Então, é importante que o paciente entenda a importância dela fazer cada exame, porque é só quando ela tiver todos aqueles exames que a gente vai conseguir ter um panorama mesmo, né, das possíveis causas e fechar o diagnóstico e propor um tratamento. E aí, assim, né, a gente costuma pedir
que até, né, você faz bastante na área. A gente pede exames laboratoriais, hormonais, a esterossalpingografia, que por incrível que pareça, né, é um exame muito antigo, que é um raio-x, né, mas que ainda é o padrão ouro para a gente detectar fatores tubários, né, trompas obstruídas, e que é super invasivo, né, que a paciente reclama muito. E de na ter maioria que das vezes fazer. doloroso, né? A paciente tem essa queixa.